Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma bromélia. Mas antes, uma palavra. O Salmo de número 91, versículo 1, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui nós temos o risco e eu fiz aqui um barrado acoplado. Nós vamos começar por esse barrado que está por baixo da bromélia. O meu tecido é Maber e ele já tem bainha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pincelada bem gorda do verde pântano, coloco no pratinho, uma pincelada de água, misturo bem misturadinho, só para ele ficar um pouco mais leve. Se a sua tinta estiver bem durinha, pode colocar 2 pinceladas, tá? Só não coloque muita água, porque senão a tinta vai crescer. E essa tinta a gente vai fazer o barrado. Vou preencher. Então não deve ficar... Você não deve usar a tinta dura, porque senão o teu pano vai ficar duro. Olha como a tinta com uma gotinha, com uma pinceladinha de água, fica fácil de trabalhar. Aí você vai preencher todo o espaço do barrado, deixando as pontas das folhas da bromélia sem tinta. E eu tô trabalhando com o pincel número 10. Ele tá aparado porque para fazer essas beiradinhas aqui, pincel aparado é muito mais fácil. Eu vou preencher o meu, aí já mostro para você. A gente vai preenchendo e à medida que vai avançando, aquela tinta que a gente já colocou vai ficando assim, vai parecendo que tá tudo manchado. Aí você volta com o pincel quase sem tinta, só sujinho, e você vai colocando em cima, assim, dando uma esfregadinha, e você consegue um barrado assim bem parelho, bem perfeito. Quando você estiver preenchendo essa beirada, trabalha com o pincel assim, carreguei de tinta, pus a tinta para baixo, aí eu vou passando nessa posição. Não tô trabalhando com o pincel de pé, tô trabalhando com ele deitado. Coloquei o tecido bem na beiradinha da tábua de suporte. Aí você trabalha com o pincel assim, Você vai fazer bem certinho. Vai preencher só de um lado. E vai ser bem mais fácil. Como a tinta tá meio aguadinha, tá mais líquida, ela vai demorar um pouquinho mais a secar. Porque a gente precisa trabalhar em cima dessa tinta, desse verde pântano, com o verde grama, para fazer uma textura aqui. Nem lavei meu pincel. Tá, eu vou pegar o verde grama, vou colocar aqui do lado e agora eu não vou diluir. Eu vou trabalhar com ele assim mesmo. E eu vou fazer assim umas manchas. Você vai distribuindo manchas. Pega de pouquinho. Lá na floricultura, quando eu tirei a foto dessa bromélia, ela estava no meio de outras plantas. Então o fundo ficou parecendo assim um malhado, tinha outra plantinha atrás. Então eu vou tentar reproduzir isso aqui. Coloquei manchas. Agora eu vou dar uma alisada com o pincel, para não deixar assim o efeito da pincelada. Olha como vai ficar. Vai tirando aquele risco do contorno, o contorno da pincelada. Se precisar, dá uma esfregadinha em cima, assim. Aqui, bem acentuado, tá vendo? Isso aqui tem que quebrar.
eu vou fazer isso em todo o barrado. Por isso eu disse que precisa fazer bem depressa para não secar, porque se tiver seco você não consegue esse efeito aqui. Eu vou fazer o meu agora rapidinho aqui para não secar e já mostro para você o efeito final. Ah, um detalhe, se você quiser, você pode mudar essa cor de fundo. Se você não gosta muito de escuro, você pode colocar cor clara. Você pode fazer como você quiser. Outro detalhe que é interessante você prestar atenção é de não colocar assim, ó, manchas só aqui, longe dos elementos. Você tem que colocar algumas assim bem pertinho, principalmente em lugares assim, ó, colocar só no meio. Não, algumas tem que sair parecendo que tá saindo lá de trás, tá? Então, coloca no centro, mas coloca também assim, ó, na beiradinha. Ah, se você fizer com cor diferente, por favor, manda foto para mim, me mostra, que eu gosto de ver, porque são ideias, né? São experiências. E assim como eu divido as minhas experiências com vocês, fico contente quando vocês também dividem as suas experiências comigo. Olha como ficou o barrado. Agora, nós vamos fazer as folhas. Agora, nós vamos trabalhar as folhas. E eu vou fazer assim. Pra gente adiantar um pouco, eu vou preencher com verde grama esta, que é uma folha verde. Ó, verde, verde e verde. Verde grama. E eu vou preencher bem direitinho. Agora, eu vou trabalhar a sombra das 3 folhas. Troquei de pincel. Peguei o número 10 bem aparadinho. E eu vou usar o verde pântano. Sobrou aqui um pouco da minha mistura para fazer essa sombra. Primeiro aqui, ó. Essa folha aqui, ela tá por trás desta e desta. Esse fundo aqui eu vou deixar bem escuro. Agora, preste atenção no detalhe. Essa folhinha aqui, ela tem essa curva. Essa curva a gente vai conseguir um volume fazendo um pouquinho de sombra. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, tô saindo desse ponto no meio do espaço. Coloquei uma pinceladinha de pântano. Venho até a direção dessa linha aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Uma curvatura. Não vou esfumar, eu vou deixar assim essa marca. E agora um pouquinho do pântano aqui, do outro lado. Vou lavar o meu pincel e vou trabalhar agora com o verde soft, fazendo a luz. Você pode usar o marfim, que dá quase o mesmo resultado. Vou pegar um pouquinho dessa luz e aqui, ó, eu vou fazer a curvinha. Essa curvinha eu vou fazer bem certinho o contorno e depois eu vou trazendo essa claridade para trás. Aqui, ó, bem na curvinha. Coloquei mais um pouquinho. Essa folha, ela é bem lisa. Então, você não deve deixar textura. Textura você já aprendeu. É aquela pinceladinha que a gente deixa sem misturar. Fiz uma aula sobre isso no canal Sonalu em detalhes. Ó, coloquei uma porção de vezes a tinta. E daí vou puxar um pouquinho, mas é aqui na curvinha que tem que ficar mais clarinho. Aí depois um pouquinho de claridade aqui também, ó. Esses dois aqui praticamente se encontram, a linha. E eu vou colocar, mas é o mínimo. É uma linha aqui, ó, só puxei o pincel, tá vendo? Aqui, ó, ficou bem clarinho porque eu comecei aqui. O excesso da tinta ficou aqui. À medida que eu vim trazendo,
vai sumindo do pincel. Vou trazer aqui também. Eu vou voltar com um pouquinho do verde pântano aqui. Isso vai fazer a linha bem certinha, porque eu acabei invadindo ali um pouquinho. Fazer sumir bem certinho. Mais clarinho. E com o pincel 0, já vou fazer o acabamento. A tinta tá toda úmida. Quando a gente coloca depois de seco, o efeito é outro. Então, eu quero fazer com agora, porque daí vai sumir um pouquinho. Ó, aqui faço a curva. Não levo a luz até o final, termina por aqui. Aqui, ó, vai ficar assim, mais clarinho. E aqui também eu vou trazer essa linha um pouquinho mais pra cá. Pronto. Agora, a sombra dessa daqui. Um pouco mais simples. Essa tá por trás daquela. Então, aqui, ó, vai ficar escuro. Vou trabalhar aqui um pouquinho pra dentro. Uma linha com o verde pântano. Aqui também temos sombra. Já lavo meu pincel e passo ali, desse lado aqui a linha de luz. Comecei da ponta, para que aqui fique mais claro. O excesso da tinta ficou aqui. Então, ficou bem clarinho. Aqui, ó, já vai sumindo. A gente nem precisa levar muito para lá. E agora, nessa área que ficou o verde puro, eu vou fazer uma luz mais aqui para a ponta, acompanhando também as linhas, sem cruzar. Pronto. Próxima, esta. Sombra. Nessa parte aqui. E aqui nesse pedacinho. Ela tá por cima dessa, então aqui a gente vai ter um pouco de luz. Mas é bem pouca. Aqui, ó, a gente tem um fundinho. A gente vai trabalhar esse risco todo assim. Eu vou fazendo a base e depois vou mostrando para você uma por uma onde colocar as sombras. E esse trabalho aqui vai ser assim porque é um trabalho, digamos assim, único, porque não tem... cada folha é diferente da outra. Por causa da incidência da luz. Aqui também, ó, vou deixar essa área aqui clarinha. E não dá pra fazer todas as folhas iguais. E eu tô copiando da foto, passando a minha impressão pra você. Daí você vai olhar o meu e vai fazer o seu, que com certeza também vai ficar um pouco diferente do meu, mas não tem problema. Agora, aqui é só a linha. Nesse pedacinho aqui, eu tô com o pincel sujinho de verde soft. Vou pegar um pouquinho do verde grama e vou passar pra chegar até o final da folha. Fica mais claro, porque aqui atrás eu tenho verde pântano puro. E ali eu tenho grama com um pouquinho do escurinho. Pronta. Mais esta. Agora a gente vai subindo. Eu vou preencher esta, esta e esta. Você viu que são as 3 maiores. E aqui, ó, eu vou deixar uma beiradinha para eu ver onde que ficou a dobrinha. Não pode perder. Ó, você faz assim. Deixa ali um buraquinho para saber que essa daqui passou direto por cima. Esta folha aqui, você viu que tem dobrinha? Então, a gente vai começar com verde pântano aqui, ó.
para marcar o escuro da dobrinha. Agora, um pouquinho do verde pântano aqui. Esse pedaço aqui pode ficar quase todo preenchido. Um pouquinho aqui, ó, não na borda, tá? Um pouquinho pra dentro. Aqui assim. A luz tá pegando assim, ó, de cima. Então, essas áreas aqui, essas folhas todas vão ficar mais claras. Embaixo vão ficar um pouquinho mais escuras. Levar um pouquinho mais. Pronto, agora eu lavo meu pincel. Eu vou colocar um pouquinho do jatobá, uma pinceladinha. Aqui, ó, nessa área verde. Esse jatobá, acho que foi muito. Vou dar uma misturadinha. Ele vai deixar um tom assim meio queimado, tá? Peguei um pouquinho do verde soft. Vou colocar em cima desse jacarandá. Não precisa cobrir ele inteiro, é só para deixar assim mais uma claridade no meio da mancha. E agora com verde soft vou deixar as luzes. Primeiro, vou começar aqui, ó. Coloquei, deixei um pouquinho mais. Agora eu vou trazendo para esquerda e para direita. Então, esse lugar aqui, ó, tá recebendo bastante luz. Vem sumindo. Peguei mais um pouquinho e eu vou colocar aqui. E agora eu vou limpando meu pincel de leve no sentido contrário. Eu não tô deixando linha, você viu que eu tô, ó, o meu pincel tá dobrado. Eu não tô fazendo linha. Tô espalhando bem suave. Agora eu vou fazer linha. Vou pegar um pouquinho dessa tinta. Primeiro eu já vou passar aqui, ó. Separei essa parte daquela. Agora, se eu trabalhei com o pincel nessa posição aqui, ó, eu vou continuar com o pincel assim, na mesma posição, fazendo essa beiradinha aqui. Viu que nós fizemos aqui? A dobrinha. Pontinha bem clarinha. Vou fazer aqui, ó, um pouquinho de luz, aproveitando aquela dobrinha que eu acabei de estragar ali. Vamos consertar. Passei o branco por cima. Pouquinho do verde pântano. Cobri ali também. Aqui também eu tenho aquele contorninho com pincel zero. Primeiro eu tenho essa luz aqui. Depois aqui, ó, na dobrinha. E depois aqui, essa linha, ela continua até acabar a tinta do pincel. Aqui em cima também. A gente tem uma linha que começa nessa área de luz aqui, ó. Pro lado de lá e pro lado de cá. Até acabar a tinta do pincel. Pra lá. Aqui você não pode fazer essa dobra, tá? Porque isso daqui, a borda, ela vai terminar por aqui. Aí esse aqui já é dobra, então não tem linha de pincel zero ali naquele cantinho. Agora vamos para a outra. E eu vou começar colocando verde pântano também. Aqui. Quase preenchi. Aqui eu tenho um pouco de sombra, que essa outra folha tá lançando sombra em cima dessa. Subo com esse pântano do mesmo jeito dessa aqui, ó. Dou uma disfarçada, não precisa levar até em cima. Agora, eu vou colocar aqui embaixo da dobrinha e trazendo mais nessa pontinha aqui, ó, do lado esquerdo, não. Esse é o lado direito da pontinha. Do lado de cá, tem um pouquinho aqui. Tipo uma linha. Essa daqui, eu tenho um arranhado nela um pouco mais acentuado.
Ó, tô colocando o jatobá. Vou sumindo com ele nas bordas. Aí agora, essa cor mais clara não vai sumir em cima. Ela vai ficar assim, ó, bem à mostra. Então, só tô colocando a tinta, deixando despontado. É um arranhado bem forte ali. Agora, eu vou colocar a luz que pega aqui nessa ponta, desse lado. A luz que vai fazer aqui, ó, a viradinha. Saindo daqui, atravesso, faço a curva. E termina no nada ali. E aqui, ó, só um pouquinho. E depois eu tenho uma linha aqui, ó, nessa área bem acentuada de luz também. Com esse pincel. Parece complicado, mas não é. É só questão de você prestar bem atenção onde eu tô colocando e você vai me copiando. Na verdade, ao me copiar, você tá aprendendo. Aqui, ó, o contorno vai acentuado. Termino também aqui, eu venho com o pincel zero. Você viu que eu tô passando esse verde soft em cima do verde grama? Porque se você colocar no branco, só depois que fizer um fundinho ali é que ele vai aparecer. Mas aqui já em cima do verde, aparece já. Esse lado aqui fica mais claro, então eu já vou colocar com o zero um pouquinho mais do verde soft. Pra lá sumiu. E aqui, ó, vai um pouquinho do jatobá, bem nessa dobrinha aqui, ó. Assim. É um detalhe que eu achei bem legal. Prontinho, vamos para outra. Primeiro, aqui nesse pedacinho, um pouquinho do escuro. Segundo, eu tenho um pouquinho do verde escuro aqui. Aqui, ó, é só mesmo fazendo ranhura na folha. Porque aqui a gente não tem sombra, que a luz tá pegando desse lado. Eu tenho um pouquinho de sombra aqui. Termino assim, fazendo risco. Depois aqui tem mais um escuro. E essa daqui não tem jatobá. Já venho com o clarinho, que vai ficar aqui do lado de cima, até por aqui. Só a pontinha. Porque agora esse daqui, ó, vai fazer isso aqui. Pronto. Limpo o pincel. A linha aqui pegou uma claridade maior. Aqui, ó, eu tenho duas linhas de claridade no meio daquelas duas linhas de pântano. Então, fica assim meio riscadão. Depois, aqui, nesse lugar, eu tenho um pouquinho mais de claridade também. Vem sumindo pra lá. Aqui tem pântano, então não chega com o verde soft. Ó, aqui eu deixo mais larguinho. Venho limpando o meu pincel, deixando ele mais leve. E finalizo com o zero. Essa aqui eu trago o contorno até embaixo. Essa aqui eu acentuo a claridade aqui, ó. Essa linha também vem até embaixo. E a linha de fora aqui. Agora eu vou pro lado direito e vou preencher as outras três. Agora que tá preenchido, eu vou começar com o verde pântano aqui, ó. Viu que eu deixei uma frestinha aqui? Pra mostrar quem é que tá por cima. O verde pântano vai por trás. Mais um pouquinho. E eu vou começar aqui, ó. Ele vai ficar assim,
até pelo meio, sumiu. Depois aqui, bem no meio, vou pôr uma pinceladinha, vou puxar pra cima e pra baixo. Agora a outra, esta aqui, ela tá por cima. Essa área aqui vai ficar um pouquinho mais escura. Esse escuro eu vou levar aqui, ó, pelo meio. Mais um pouquinho e vou colocar aqui, ó. Aqui ficou uma linha e aqui vou colocar mais uma linha. Agora a outra. Eu vou colocar o escuro aqui, mas não na borda, tá vendo? Um pouquinho pra dentro. Até por aqui. Sumiu. Agora mais um pouquinho do lado de cá. Eu vou pôr um pouquinho aqui também, mas bem pouco. Agora aqui eu ponho uma pinceladinha um pouquinho maior. Nessa parte aqui de cima, que é meio curva, vou puxar pra dentro. Agora aqui na dobrinha, ó, tá vendo? Bem baixo, um pouquinho de escuro, puxando aqui em cima. Aí. Agora eu venho imediatamente com o verde soft. Vou começar nessa daqui, bem aqui em cima. Aqui, ó, tá pegando uma claridade. Coloca a tinta e puxa arranhando o pincel. Depois, você viu que a gente fez uma linha de escuro no meio. Eu vou começar com uma linha de claro aqui, ó, no espaço do verde grama. Não coloque em cima do verde pântano de jeito nenhum. Aqui também, ó, mais uma linha de luz. Você viu que eu coloco e vou puxando. Não fica... eu digo linha porque você faz um risco com a tinta e depois vem desmanchando. Ó, faço o risco, aí eu vou limpando o pincel. Aí minha mão fica bem leve, porque se você apertar, você vai tirar a tinta que tem no pincel. E não é para fazer isso agora. Nessa daqui, aqui nessa parte vai ficar bem mais clarinho, porque ela tá por cima. E eu tenho uma linha de luz aqui. Agora aqui na ponta eu vou colocar bem clarinho e vou puxar dos dois lados. Bem sumindo, sem colocar em cima do verde pântano. Agora esta aqui ó, tem uma claridade mais intensa. Então, eu coloquei a tinta e agora eu vou esfumar para cima e para baixo. Na beiradinha também tem uma linha de luz. E do lado de cá, eu vou ter uma pontinha iluminada, só uma pontinha. E essa parte aqui, ó, que passou por cima, toda vai ficar mais clarinha. Pronto. Esta primeira, eu vou colocar um pouquinho do jatobá bem aqui, ó. Bem na dobra, onde ela quebrou. Você viu que eu tô usando o jatobá em cima daquela luz que a gente colocou com verde soft. Depois eu tenho mais uma manchinha aqui do lado, mais uma manchinha aqui do lado. Essa folha tá bem prejudicada. Vou lavar meu pincel e volto com o verde soft. Aqui, ó, no centro do jatobá tem assim um arranhado. Aqui também. Ó, essa folha é aquela que ficou batendo em alguma coisa e se ralou. Eu vou iluminar um pouquinho esse jatobá. Ó, fica bem aquela folha envelhecida, meio quebrada. Bom, e é só naquela dali que tem o arranhado agora. Pincel zero, acabamento com o verde soft. Desse lado aqui, ó, eu comecei
pelo arranhado e desci quanto deu a tinta. Aqui vou deixar bem clarinho. E aqui. Pronto. Aqui eu tenho toda a área. Pontinha bem acentuada a claridade. E essa aqui, esse lado aqui que tem essa claridade intensa também, pra cima, pra baixo, e aqui principalmente, ó. Pontinha. Aqui ficou um pouco croquento, então vou bater o pincel maior só pra sumir um pouquinho mais. Isso. Agora eu vou encher as outras... Eu vou encher as outras 3 com o verde grama. Esta aqui, vamos começar por ela. Vai ficar escuro aqui inteiro. Esse escuro vai passar aqui, ó. Porque ela tá meio enroladinha. Aí ali vai passar um clarinho. Uma linha de verde soft. Esse escuro, ele sobe aqui assim até pela metade. Não, até aqui. Aí, desse lado de cá, também vem um escuro. Toda a borda. Aqui eu vou colocar um escuro e vou descendo. Para fazer o movimento da folha, para não ficar todas as folhas assim, tipo estrelinha. A gente tem que trabalhar isso aqui, é a luz e a sombra. É com esse recurso que a gente faz movimento nas coisas. Tá vendo aqui, ó? A sombra e a luz fez, parece que uma depressão ali na folha. Agora, aqui, não, vou começar aqui, ó. Vou colocar a dobrinha, o escuro aqui na dobrinha, na parte de trás, que é a mesma coisa daquele ali, só que ele tá um pouquinho mais comprido. E depois, não vou colocar exatamente aqui, é um pouquinho para trás. Aí, trabalha assim, ó, pros dois lados. Sem preencher aqui, sem chegar ali. Agora, lavo o pincel e vou colocar o claro, que é o verde soft. Primeiro eu vou começar aqui, que aqui eu já deixei o espaço. Que tem uma linha assim, ó. Que termina por aqui, porque eu não posso invadir aqui em cima do verde pântano. Agora eu pego mais um pouco, eu tenho uma área de verde grama aqui, ó, aparecendo pura. Aqui eu tenho uma luz um pouquinho mais intensa. E essa luz vem fazendo assim, ó. Enfim, a área que sobrou aí de verde grama, você vai deixar iluminada nesse pedaço aqui. Aí agora, esse pedacinho. Só que você não vai encher muito, porque aqui tem sombra de verde pântano. E você não deve passar por cima do verde pântano. Então, coloquei aqui, que fica bem clarinho. Aí, depois eu vou levando e vou limpando o meu pincel. Vou colocar mais um pouquinho, que essa luz vem até o final. Mais um pouquinho. E agora chega. Aqui também vai um pouquinho nessa ponta. Essa outra aqui, você viu que a linha dela tá assim bem tortinha? Justamente porque aqui a gente tem que trabalhar também a sombra para fazer movimento. Começo aqui, que tem uma pontinha escurinha. Aí, esse daqui eu posso até subir um pouquinho no contorno ali. Depois, ela tá por trás desta, então eu vou subir do lado de cá também um pouquinho. Agora, onde eu tenho essa depressãozinha aqui, ó, eu vou colocar a tinta. Tem uma curva. Eu desço assim, meio enviesado.
E aqui vai ficar bem escurinho. Aí vai sumindo a tinta pra cima e pra baixo. E depois, aqui nessa área aqui, ó, que tem outra curvinha, vou pôr o escuro e vou sumindo ele pra lá em direção àquela curvinha ali. Aqui na pontinha eu tenho um claro. Aí, eu vou colocar aqui, tá vendo que ficou um espaço? Vou colocar bem no meio e eu vou puxando. Ó. Aqui um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai sumindo devagarinho, dando pinceladinhas. Você vai conseguir uma luz bem clara e uma sombra bem forte. Depois tem um pouquinho aqui também. Aqui não tem essas linhas, aqui fica escuro. Essa última, aqui fica bem escuro, porque agora já tá bem embaixo, lá dentro. Aqui escuro, porque tá por trás. Cresça um pouco, ali vai ficar clarinho, você já viu, né? Porque ela tá por cima daquela. Agora, desse lado aqui, ó, sem ser no contorno, um pouquinho pra dentro, tem uma linha assim, bem acentuada de sombra. Essas sombras, se eu tivesse tirado... Eu tirei algumas fotos dessa bromélia. Se eu tivesse tirado de outra posição, as sombras estariam no outro lugar. Aqui, ó, eu vou ter uma claridade. E aqui eu vou ter uma dobra. Então, bem aqui vai ter uma sombra assim, ó. Aqui um escuro. Depois tem um espacinho de luz, depois tem um outro escuro. E eu desço aqui até a ponta, ó. Também, se você não colocar exatamente no lugar que eu tô colocando, não tem problema nenhum. Até se você pintar tudo de verde aqui, colocar uma luz onde tá por cima, por baixo, já vai ficar uma bromélia, uma folha de bromélia. Mas se fizer essa luz e essa sombra, é claro que vai ficar um pouco mais interessante. Aqui, ó, vou atravessar com essa luz. Aí vem sumindo. Aqui tem um pouquinho de luz também. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vem sumindo. Depois aqui na ponta. Assim. Não preenchi direito ali. Agora eu vou voltar preenchendo. Pronto. Agora, pincel zero. Aqui, pontinha, é claro que tem um contorno. Aqui, ó, acentua essa claridade. Essa linha aqui eu continuo até embaixo. E ali, eu começo a linha por aqui e ela vem terminando aqui onde chega no escuro. Começo aqui, ó, e ela vai terminar por aqui já. Aqui você não pode contornar, porque aqui é uma dobra, não é uma beiradinha de folha. Esse lado de cá vem até embaixo. Agora, essa daqui, a gente tem aqui, ó, um pedacinho do contorno que aparece. Aqui na ponta. Quando chega por aqui, ele some. Aqui. Aqui, ó, essa parte escura aqui, a gente coloca, começa aqui e faz assim, ó. Some. Aqui também, dá uma baixadinha. Aqui, então, tem que fazer aquela curva. E pra baixo que não vem. Tem até que acentuar essa luz aqui, porque ficou pouco. Vou pôr um pouquinho mais. Ó, agora faz mais sentido aquela curva ali. Essa daqui também, essa luz aqui, ó, continua. Daí por aqui dá uma sumida. Aí aqui tem mais um
uma parte que aparece bem. E depois aqui, vou fazer o contorno porque tem um fundo escuro e eu preciso de um contraste. Se você não consegue fazer um contorno muito fininho, retinho, não faz mal. Pode fazer meio tremidinho, pode fazer, não precisa fazer constante, pode emendar. Agora a última, vou preencher. Essa daqui, ela tem uma sombra acentuada aqui e aqui. Mas eu preservei um pedacinho, ó, que ela tá por cima daquela, mas só vai uma linha ali de luminosidade. Essa parte aqui fica escura. Aqui fica um pouquinho mais. Aí depois tem um espaço. E tá vendo esse gordinho aqui? Bem nessa área gordinha tem mais um pouco de sombra. Que nem chega até o final. Não, que vem até aqui, ó. Quase juntando. Aqui tem um gordinho. Vou pôr um pouquinho de sombra também. E agora o verde soft. Essa área aqui vai ficar bem clara. Primeiro eu vou tirar de lá de dentro, pelo contorno. Ali vou deixar, ali vou disfarçar aqui essa linha. Aqui não vou disfarçar muito, porque esse claro aqui ele atravessa, ó. Aqui fica uma claridade assim bem intensa, mas só a linha. Agora eu vou limpando aqui de leve, de leve, de leve, porque não é para espalhar muito. Para ficar dentro do verde grama. Lavei meu pincel para poder fazer essa transição melhor. Um pouquinho de tinta. Só aqui. Agora aqui eu tenho o escuro e aqui eu tenho claro. De novo. Sumindo. Pontinha clarinha. No escurão aqui vai ficar legal. E sumindo. Vou chegar o verde grama aqui um pouquinho mais perto. Porque eu tenho que fazer com pincel zero só ali. E agora acabamento com zero. O lado de cá inteiro. Aqui. Pontinha. Aqui também, até embaixo. Aqui, inclusive, é bem acentuado aqui, ó, a claridade. Coloquei até um pouquinho mais. Quando a gente coloca em mistura, às vezes a gente perde noção, mistura demais. Pronto. As folhas prontas. Agora nós vamos pintar essa parte aqui da bromélia, que são, eu acho que folhas modificadas. Bractes, não sei. Não entendo de bromélia. Mas nós vamos pintar aquilo que eu tô enxergando. E é isso aqui, ó. Já viu que vai ficar lindo, né? Eu vou começar com o vermelho vivo. E eu vou começar aqui, ó. Fazendo um pouquinho de vermelho vivo. Agora, sem lavar o pincel, peguei o vinho e vou terminar de preencher. Esse vinho, ele vem mesmo aqui até embaixo. O vermelho, ele vai ficar ali só para dar uma diferenciada no vinho. E agora é que vem o caso. Você vai pegar um pouquinho do verde grama. E você vai colocar aqui, ó, no meio, em cima desse vinho e desse vermelho. E um pouquinho aqui na ponta. Agora, eu vou lavar meu pincel. Na verdade, eu vou pegar um pincel número 2, que é menorzinho.
e vou pegar um pouquinho do verde soft e vou fazer aqui dos dois lados uma luz. Pode ficar um pouquinho mais acentuada essa luz. Aí você limpa o pincel para um lado e para o outro lado. Com o pincel 0 e o verde, eu vejo ali um verde. Você vai fazer um acabamento aqui na pontinha. Verde com verde parece que não vai aparecer, né? Mas ele aparece sim. É isso aí. Aqui esse vermelho não precisa nem ficar aparecendo muito. Aqui, ó, vou sujar um pouquinho aqui. Desse lado aparece um pouquinho mais. Agora eu vou fazer esta desse lado de cá. E eu vou trabalhar da mesma forma. O vermelho vivo. Ela tá meio viradinha assim, então tem um pouquinho de sombra aqui no meio. Ó, cheguei quase até o final. Agora o vinho. Aqui. Mais um pouquinho aqui desse lado. Vai atravessar aqui, ó, uma sombra. E depois vem aqui na ponta. Agora é o verde. Verde grama. Nesse meio aqui, ó, em cima do vermelho. Dá uma cor assim meio escura, né? Mas é isso mesmo. E um pouquinho aqui. Vou pegar o pincel menor, número 2, e agora aqui em cima desse verde vai uma luz. Vai ficar uma cor assim, parece meio suja. Aqui também, ó, dos dois lados. Ó o verde aparecendo ali no meio. É bem isso. Vou só acentuar aqui, ó. Não, vou fazer minha linha aqui que ficou meio crespinho. Tô usando o vinho. E o pincel 0 com o verde grama, ali aquela pontinha. Agora, você vê, essas mais de baixo, elas são nesse tom. Agora eu vou fazer essa daqui, ó. Essa eu vou colocar o verde aqui de dentro. Puxo pra fora. Depois o acabamento aqui com o vinho de dentro, de fora pra dentro. Essa parte aqui também vai ficar vinho, ó. Tem uma sombra. Mistura. E ela vai ficar verde no centro e vinho pras pontas. Aqui em cima ela tem um pouquinho de claridade, sempre com o verde soft. E aqui embaixo, não na linha inteira, só tem um pouquinho de claridade aqui. Agora nós vamos fazer esta maior aqui. Eu vou colocar o vermelho no centro aqui, ó, bastante. Pode chegar até a beiradinha. Agora, um pouco do vinho aqui. Pode puxar pelo meio, assim, uma linha. Pode ficar manchado, assim, não tem problema não, tá? Não precisa ficar esfregando muito. A borda, a ponta toda vai com o vinho. Esse vermelho aqui, ele não aparece muito. Então, vai puxando de leve, assim, ó, o vinho em cima. Agora, um pouquinho do verde aqui, ó. Na ponta dos dois lados. E é em cima do verde que a gente vai colocar um pouquinho da claridade. Aqui e aqui. E aqui bem na pontinha tem um risco assim, ó, que fica no meio. Uma luz. Um pouquinho mais de claridade.
Essa linha escura aqui, ela atravessa. Vou pôr com verde aqui, ó, em cima do vermelho. Aqui não tem contorno com verde. Eu vou pôr um pouquinho do vermelho aqui, ó. Esse vermelho continua. Eu tô olhando na foto, mas eu não tô me preocupando em fazer um trabalho hiperrealista. Eu tô fazendo um trabalho que fique apresentável, bonito e que eu goste. E é claro, tem que parecer bromélia. É isso aqui. Agora eu vou preencher esta e esta com o vermelho vivo. Esta aqui eu vou colocar o vinho para fazer a sombra, que vem até aqui, ó. Não precisa deixar muito lisinho, não. Pode até deixar assim com um pouquinho de textura. Tem problema. Aí depois eu vou colocar aqui na ponta. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vem sumindo. Já vou colocar o vinho nessa de cá também. Aqui fica bem escurinho, ó. Aqui também eu tenho o cantinho bem escuro. Depois aqui a ponta. E essa parte de cima tem uma linha assim de sombra. Essa parte aqui, ela tem assim ó, uma curvinha. E aqui ó, nessa curvinha tem uma sombra. Lavo o pincel, vou colocar um pouquinho desse verde soft aqui em cima do vermelho. Ele vai dar uma desbotada, mas vai mostrar que virou. Ó, não precisa chegar certinho, não precisa deixar aqueles misturadinho perfeito. Aqui eu tenho um ponto de luz, aqui eu tenho outro ponto de luz, bem no lugar onde fez a divisão aqui, ó. Tem até um pouquinho também. Esse outro aqui, eu só tenho um pouquinho de luz aqui, ó. A ponta ali vai ficar mais escura, então eu vou usar um pouquinho do verde. Não vou cobrir totalmente o vermelho, só coloquei um pouquinho ali do verde. Aqui mais escuro, vou colocar um pouquinho do verde. E aqui também. Esse daqui, bem no meio aqui, ó, vai um pouquinho do verde, um risquinho. Agora, aqui no meio eu vejo assim, ó, uma linhazinha. Do lado de cá, continua um pouquinho de contorno. Nesse lugar aqui, ó, aqui tem o ponto e aqui tem outro ponto. Então, nesse lugar aqui da luz, tem um pouquinho de contorno. Aqui mais um pontinho. E no centro desse escuro aqui tem uma linha. Assim. Nesse aqui, eu tenho um pouquinho de luz aqui. Você viu que tá na mesma direção da luz aqui, ó. Depois eu tenho aqui, ó, nesse gordinho, um pontilhadinho de luz. E do lado de baixo da ponta. Agora, eu tenho esse maior aqui e eu vou encher. Eu vou encher esses três aqui com o vermelho vivo. Agora que eu preenchi, já peguei o pincel menor, pincel número 2, não, esse pincel aqui não é número 2, não, pincel número 4. E o 6 e um 0. Esta aqui, eu vou colocar um pouquinho do vinho aqui, ó, em volta, embaixo dessa parte aqui da flor. Aí eu vou puxar bem na beirada, mas vou deixar uma vista aqui de vermelho puro até o centro. Depois tem um pouquinho aqui na pontinha.
Só isso. Tô trabalhando com o vinho. Esta pequenininha aqui, essa daqui passou por cima dela, então ela vai ficar escurinha ali também. Vai ser assim, ó, um pouquinho menos. Eu vou voltar com o vinho nessa de baixo, porque ela tem que ficar totalmente por cima, ó. Deu pra ver bem agora o vermelho ali. E essa maior aqui, que é um pouquinho mais trabalhosa, que tem um pouquinho de vinho aqui. Não é muito, é só para dar uma quebrada no vermelho. Depois tem vinho aqui na ponta. Tem verde aqui na ponta também, um pouquinho. Eu vou pegar esse verde aqui e já vou colocar aqui, ó. Atravessa de um lado pro outro, é só uma linha. Puxei um pouquinho verde. Ali tem que ficar bem mais escurinho. Eu vou trabalhar com pincel 0. Aqui embaixo, ó. Ele vai fazer assim, um gordinho e depois aqui outro gordinho. Bem escurinho. Com vermelho vivo. E vou fazer, já vou fazer o acabamento dessa aqui, ó. É uma linha com vermelho vivo até a ponta. Ali também o vermelho vivo passando por cima. Essa daqui também, ó, tem uma linha mais grossinha, assim, com vermelho vivo. E depois, essa daqui, ela faz o cantinho ali, ó. E essa parte aqui fica bem certinha, assim. A que eu tô olhando aqui, tem um ruído de bicho bem aqui. Então, fica assim uma coisinha, uns pontinhos. Aqui um pouquinho mais manchadinho. E tem um pouquinho de luz aqui. Essa tá dando trabalho. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, que eu tenho que mostrar detalhe por detalhe, para que você possa me acompanhar. Mas aí você vai descobrindo como fazer manchinhas, como copiar de uma foto, por exemplo. Essas aqui de cima, bem aqui, ó, em cima desse vermelho tem uma linha, mas não precisa ser uma linha contínua. Pode dar umas, aqui na pontinha tem um ponto também. Pode ir fazendo, se a linha arrebentar, você pega mais tinta, coloca de novo. A pontinha dessa daqui, ó, já fica assim um pouquinho mais clara. Só na pontinha. E aqui um pouquinho. Agora eu vou preencher as outras 3 com vermelho vivo. Esta aqui, eu vou colocar só um pouquinho de vinho aqui na ponta e um pouquinho de vinho aqui, ó. Essa outra menorzinha vai ficar o vinho aqui encostado nas flores ali e depois puxo uma linha até em cima aqui, dividindo pelo meio. E essa daqui, aqui, ó, vai ficar bem escuro. Uma mancha mesmo, assim, ó. E depois aqui dentro, um V. Ó. Essa vai ser iluminada aqui, ó, na partezinha de cima, até mais ou menos a metade. Tem um pouquinho de luz ali. Essa daqui é aqui na pontinha. Depois o acabamento aqui com pincel 0. E essa daqui só mesmo o acabamento com o pincel 0. Vou voltar ali com o vermelho. Tem uma linha. Essa daqui eu pego ali no clarinho e também vem uma linha até embaixo. Depois essa daqui é um contorno bem certinho aqui, ó, com o vermelho vivo. Que vai até embaixo também.
um pouquinho do verde soft e eu faço aqui, ó, o biquinho. E esse contorninho aqui, ele vai morrendo, mas ele vai até embaixo. Aqui também. Esse daqui, clarinho na ponta. E aqui também, ó, vai até embaixo. E esse daqui, clarinho na ponta, vem até embaixo. E depois aqui, ó, tem uma luz assim um pouquinho mais acentuada. Pronta essa parte. Agora você acha que vem o mais difícil, né? Pelo contrário, agora vem o mais fácil. Para fazer essa parte aqui central, eu peguei um pincel número 2 que tá parado e durinho, que vai ficar mais fácil de fazer. E a gente vai começar de cima para baixo. Eu vou colocar amarelo limão aqui, ó. Aí, você vai colocando... Você viu que eu tive o trabalho de fazer todas as curvinhas. Na ponta de cada curvinha dessa, vai amarelo limão. Aqui, ó, vou fazer até aqui, tá vendo? Entre as duas folhas. Tem 2 aqui, então eu vou colocar até esse aqui. Eu não vou chegar aqui embaixo. Eu vou colocando... Vamos fazer até aqui, que começa a ficar mais espaçado. Aqui, esses aqui eu preenchi tudo. Aqui. Vou chegar até aqui, a metade dessa folhinha colorida aqui. Para você ter uma referência até onde eu vim. Vai colocando, pode passar em cima do risco, já vai cobrindo ele. Agora eu vou fazer com vermelho vivo, aqui, ó. Eu coloco o vermelho vivo aqui onde não tem tinta. Eu faço a volta. Eu posso passar ele em cima do risco, mas eu não vou cobrir o amarelo. Ó, coloco aqui, o vermelho vem só até aqui. Bem pouquinho. Aqui já um pouquinho mais, porque eu tenho espaço vago. Aqui também um pouquinho. Olha como vai ser fácil. É claro que depois a gente vai ter que voltar colocando o amarelo outra vez. Quando tem um espaço maior assim, eu posso encher. Aqui nem coloquei, tô pondo vermelho, não posso. Aqui eu invadi... Ah, aqui eu vou sujar um pouquinho ainda de vermelho. Só com o pincel sujinho, sem colocar tinta. Tinta eu coloquei aqui pra baixo. Esses de cima, aqui, ó, vou voltar com o amarelo pra deixar bem certinho. Aqui na pontinha, os amarelinhos ficam mais juntinhos. À medida que vai descendo, ela vai ficando mais largo o espaço. Viu? Depois que você faz a luz e a sombra, você volta colocando o amarelinho de novo para ele ficar bem certinho. Não adianta você deixar relevo de tinta. Você tem que procurar fazer a linha bem certinha. E com o pincel 0 também, eu acho que não vai funcionar. Agora, eu vou pegar o branco, bem pouquinho. E nestes aqui da pontinha, bem no comecinho deles, você põe uma segunda pinceladinha assim com o branco. Agora eu vou voltar com um pouquinho do vinho, bem pouquinho. Tira o excesso de tinta no pratinho, porque você vai colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Aqui em cima não precisa. Mas aqui, nesses maiores, você já pode pôr. E você viu que é uma pinceladinha muito pequena. Aqui, como eu tenho um espaço maior, tem uma sombra maior.
já viu como vai ser, né? Eu acho que eu vou adiantar mais ou menos até um pedaço assim, no meio, e daí eu mostro pra você. Mas é a mesma coisa, você coloca o amarelo assim, daí depois você vem com o vermelho, aí você põe o vinho. E aqui vai ficar mais vermelho. Vou fazer e já te mostro. Olha, tô terminando de preencher aqui os vermelhos. Agora eu vou usar o vinho. Então, olha como eu vou colocar. Aqui, ó. Não sei se você tá conseguindo me acompanhar. Mas bem aqui no meio, eu tenho isso aqui. Depois aqui, eu tenho de novo um vinho mais forte. Aqui de novo. Mas não preenche tudo com o vinho. Vai deixando, pode deixar assim essas meio listra, assim, meio riscadinho. Aqui eu tenho o último vinho desse lado. Aí depois pega aqui, ó. Aqui embaixo eu vou fazer de uma outra vez. Esse lado aqui tem uma carreira. Então aqui vai ficar escurinho de vinho, ó. E vou subir cada um, subo uma linha. Essa área central aqui, que ficou meio que sem, eu vou puxar aqui, tá vendo? Essas linhas daquele de lá, eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo, assim, ó. Aqui também. Agora eu vou colocar de novo a pontinha amarela. Não puxe muito pra baixo, é meio que um triângulo ali, ó. Principalmente esses aqui, que são um pouquinho maiores. Um lado do outro lado. Você viu que não é difícil, é só ter paciência. Isso. Desse lado de cá, a partir daqui, ó, todos eles têm uma pontinha de luz, de branco. Esse também. Já esses daqui é só uma pontinha mesmo, um toque. Esses aqui também, ó. Luz, luz, luz com branquinho. Agora eu vou fazer o restante. Olha, tô terminando de reforçar o meu amarelo aqui. E agora, essas daqui de baixo também levam branco. Assim, ó. Aqui. Pouquinho. Aqui tem um ponto. Aqui tem outro ponto. Aqui tem outro ponto. Bom, aqui já é um puxadinho. Aqui vai branquinho para os dois lados. E esse só um pouquinho. Bom. Você viu que não é difícil. Só não deixe espaço sem pintar. Porque a gente vai colocando uma tinta, outra tinta, às vezes fica buraquinhos do tecido, assim, sem tinta. Então, não deixe. Preencha tudo com vermelho. Viu como foi fácil? Aqui, ó, já tá bem seco. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma pincelada de azul petróleo e uma pincelada de água. Eu vou misturar para ficar bem líquido. Eu vou tirar todo o excesso de tinta e vou fazer um fundo manchadinho. Ó, comecei lá do cantinho. Se você quiser usar o diluente, você pode. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar assim um pouquinho mais escura. Você viu que eu não tô preenchendo.
Cantinho um pouquinho mais escuro. Apesar de que ele fica assim, parece que a tinta tá só na superfície, mas como ela tá bem úmida, ela vai penetrar na cerda do tecido e não vai sair e nem vai desbotar. Aqui, ó, começo sempre no cantinho. Por aqui eu já vou sumindo. Aqui tem que ficar da mesma altura de cor que tá aqui. Então eu não posso pegar a tinta e começar ali. Eu tenho que gastar o excesso da tinta aqui num cantinho. Aí eu venho com o pincel já mais limpo e venho terminando aqui, ó. Eu não vou fazer uma roda de azul aqui, preste atenção. Ui, ó, deixei escuro ali. O que que acontece? Eu tenho que deixar escuro do outro lado também, para ficar na mesma altura de cor. E não é para fazer isso aqui, não. Vai trabalhando assim, redondinho. E sempre pegando tinta assim, ó, pouquíssima. Não pegue ali, pegue aqui. Limpe o teu pincel. Olha como a tinta vai sumindo do pincel. Aqui na bordinha, nas beiradas, é só pincel quase sem tinta. Ó, pego aqui, deixo mais escurinho. Aí vou limpando meu pincel pra fora. Depois, da mesma altura de tom que tem aqui, tem que ficar aqui. Então, eu não pego mais tinta, eu passo o pincel dali pra cá. Evite que fique assim aquelas linhas, tá? Você tem que ir limpando o pincel. E como eu disse, se quiser molhar, se quiser usar o diluente, pode usar. Agora eu vou fazer o lado de cá e já mostro pra você. Peguei um pouquinho do amarelo limão, não limpei meu pincel. E eu vou fazer aqui, ó, nessa área central aqui, mais escura, assim, uns batidinhos, ó. O que que acontece? Vai dar uma esverdeada e vai criar uma textura também da mesma forma que criou embaixo. Esse amarelo eu não vou chegar até a borda. Vou deixar só mais aqui pra dentro mesmo. Ó, é um batidinho mesmo. Pronto. Já tenho em todas as áreas. Agora, eu vou pegar o meu pincel 0. Vou pegar o verde soft. Vou fazer uma costura aqui nesse pano. Com o pincel 0 aqui, ó, na beirada. É um presponto, porque afinal esse aqui tem que ter um acabamento, né? Ficou assim muito sem graça. Ó, vou fazer toda a linha e depois eu vou pegar o meu pincel número 10 novamente. Eu vou fazer uma luz seca nessa área que tem luz. Olha como ele realça. A luz seca eu ensinei lá no canal Só na Lua em Detalhes. Eu ensinei bem certinho como fazer. Você passa o pincel aqui, tira o excesso de tinta. Aí você vem só com o pincel sujinho de tinta, realçando todas as áreas de luz. Ó, esse que eu coloquei como ficou diferente dos outros. Vou fazer isso e depois mostro para você o trabalho concluído. Trabalho concluído, deu bastante trabalho, mas eu acho que valeu a pena. Para você que me apoia, muito obrigado. E esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Essa é minha aluna virtual Catarina, que mora em Curitiba, Paraná. Ela pintou esse pano há exatamente 1 ano atrás e me enviou a foto, agradecendo pela oportunidade de aprendizado online no canal Só na Lu Pinturas.
Catarina, me perdoe pela demora. E, por favor, venha me fazer uma visita no ateliê. Por aqui eu te mando beijinhos, mas gostaria mesmo era de te dar um abraço pessoalmente e te parabenizar pela sua linda pintura.